Boa tarde, meu nome é Wellington Casagrande. Gostaria de, nessa tarde, fazer uma meditação com você aí na sua casa. Você pode acompanhar essa meditação tanto no YouTube, que vai estar sendo transmitido ao vivo, quanto também no Facebook. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, você pode colocar aí tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente vai estar compartilhando e conversando um pouquinho a respeito da palavra de Deus nesse domingo. Nessa tarde, então, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Atos 2, abra sua Bíblia aí comigo. Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos, atônitos, perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. E aí então a gente tem, na sequência, a narrativa ali da pregação de Pedro e a conversão de 3.000 pessoas a Cristo. Vamos, nesse momento, antes de meditarmos na palavra de Deus propriamente dito, tirar alguns segundos para colocarmos esse momento diante de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Pai, que é viva, da Tua palavra que é eficaz. Estamos nesse tempo de isolamento social, os meus irmãos se encontram em suas casas. No entanto, Pai, quando nós lemos o livro de Atos, a igreja também se reunia nas casas. A igreja, ser igreja, era também, ó Deus Pai, estar dentro de casa fazendo aquilo que o Senhor, ó Deus Pai, nos havia chamado para fazer. Eu oro, Pai, por cada pessoa que está na sua casa, por cada família que está ouvindo, ó Deus Pai, essa mensagem. Eu oro, Deus Pai, para que aonde haja desarmonia, ali o Senhor os encontre com a Tua paz. Onde haja tristeza, o Senhor possa encontrar essa pessoa, Deus Pai, com a Tua alegria e com o Teu ânimo. Onde o desespero tomou conta do coração, que o Senhor possa os encontrar, Jesus, Pai, com ânimo e com vida e com esperança. Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, Pai, essa mensagem que há de ser ministrada. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do texto de Atos, capítulo 2, do verso 1 a 13. E o tema dessa mensagem, se a gente fosse colocar um tema aí nessa mensagem, seria a igreja sob o poder do Espírito Santo. Ou seja, a igreja que age de acordo com aquilo que o Espírito Santo propõe para essa igreja ser.
A partir disso, eu gostaria de ver, a partir do texto de Atos, no capítulo 2, algumas implicações práticas dessa igreja que está vivendo nesse tempo, como ser igreja que vive debaixo do poder do Espírito Santo. Para a gente entender um pouco o que está acontecendo, é preciso a gente retomar um pouco do contexto histórico do próprio livro de Atos. Importante salientar que o seu escritor, Lucas, então o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, escreve então a composição Lucas, Atos, para falar de uma narrativa a respeito da pessoa de Jesus e da pessoa do Espírito Santo. Algo que a gente vai ver, algo muito pontual no livro de Atos, é que o livro de Lucas primeiro vai narrar a respeito da vida de Jesus. Lucas começa dizendo que depois de uma investigação minuciosa a respeito das testemunhas orais e também de investigação por meio de entrevista com as pessoas, ele propõe escrever aquele evangelho às pessoas que não tinham acesso ali ao Teófilo, no caso para Teófilo. Ele propõe então escrever esse evangelho para Teófilo. Então, o final do livro de Lucas, isso no começo, no final do livro de Lucas, a gente termina com a promessa de que o Espírito Santo de Deus iria descer ou iria estar com os cristãos. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: Ficai, portanto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, a gente tem então o cumprimento dessa promessa, onde diz que eles estando então, sendo minha testemunha na cidade de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ali então eles recebem o próprio poder do Espírito Santo de Deus. Em Atos, capítulo 2, então, propriamente dito, a gente tem o cumprimento dessa promessa, o cumprimento da vinda do Espírito Santo. Tanto que se você olhar nas suas Bíblias, provavelmente a sua Bíblia vai estar com um título ali, a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, porque a gente entende que a partir do capítulo 2 de Atos, existe uma ênfase pneumática, uma ênfase na pessoa do Espírito Santo atuando na vida da igreja. Essa ênfase no livro de Atos, ela é tão forte que quando nos primeiros séculos, os pais da igreja iriam colocar um título no livro de Atos, alguns propuseram até colocar, ao invés de Atos dos Apóstolos, a gente tem algumas Bíblias que colocam somente ali o título Atos, alguns colocaram até Atos do Espírito Santo, indicando que o livro continha a ação dos apóstolos, mas esses apóstolos que viveram debaixo da orientação do Espírito Santo. Lucas também, nós temos muito forte essa presença do Espírito na vida de Jesus. A gente consegue entender, então, assim, a partir da narrativa de Lucas, Atos, de que Lucas está propondo, então, que assim como Jesus viveu a vida como um homem debaixo da autoridade do Espírito Santo, esta igreja que agora aguardava a vinda do próprio Espírito, João Batista disse, eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito, Santo de Deus. Então ali, quando nós vemos então essa igreja, ela deve viver então de acordo com o testemunho do próprio Cristo que vive então sob a tutela, ou que vive de acordo com o Espírito Santo. Quando nós começamos lendo aqui o livro de Atos, no capítulo 2, logo o texto localiza temporalmente essa perícope, ou essa passagem, no tempo de Pentecostes. Então, Pentecostes, o que seria então esse tempo de Pentecostes? A festa, então, do Pentecoste, versículo 1 diz, então, após ter cumprido, ou após ter passado o dia de Pentecoste, essa festa do Pentecoste é, então, um dos festivais mais importantes dentro da cultura judaica. O Pentecoste acontecia justamente 7 semanas após o fechamento da festa das Páscoas
da Páscoa e dos pães asmos. O termo Pentecoste literalmente significa 50. Celebrava-se então o fim da colheita de grãos e o início da colheita da primavera, ocorrida então a partir do dia 50 após a Páscoa. A festa, então chamada ou denominada de Pentecostes, ela pode também ser entendida por diferentes nomes na Bíblia, né? Festa das semanas, festa das colheitas, festa dos dias das primícias. No Antigo Testamento, a festa então era uma convocação no qual todo homem deveria comparecer diante do santuário, Levíticos 23, 21, juntamente com sacrifícios e ofertas. A festa do Pentecoste funcionava como uma espécie de gratidão a Deus pela colheita ou por aquilo que havia acontecido. E é bem interessante que o cristianismo ele é marcado por datas muito específicas dentro da tradição judaica. A gente vê que Jesus, então, antes de morrer, na Páscoa, ele então reúne os seus discípulos, na Páscoa, reúne os seus discípulos e ali com os seus discípulos ele celebra a ceia sendo celebrada no dia da Páscoa, né? A morte de Jesus acontecendo também nesse período festivo da Páscoa. E agora a descida do Espírito Santo ocorre também numa festa, uma festa de Pentecostes, 50 dias após a celebração da Páscoa. No Novo Testamento, então, o dia do Pentecoste é marcado primariamente por este evento de Atos 2, onde a gente vê a descida do próprio Espírito Santo, onde pessoas estavam reunidas, dizem no cenáculo, né? Num quarto superior do cenáculo, e ali provavelmente por volta de 120 pessoas reunidas em oração, e eles se reuniam frequentemente nesse cenáculo em oração. Ali então recebem a vinda do próprio Espírito Santo. E a partir disso, então, a gente vai ver a atuação do Espírito Santo livre e soberano sobre essa igreja, promovendo a proclamação do reino de Deus a todos estes povos. E a gente vai ver então qual é a implicação do estudo desse texto, qual é a implicação do estudo do livro de Atos e dessa passagem para uma igreja que vive debaixo da autoridade do próprio Espírito Santo. Primeiro, é importante salientar a ênfase pneumática ou a ênfase na pessoa do Espírito Santo pelo evangelista Lucas. A temática do Espírito Santo e do falar em línguas também embutido aqui está denominada ou é citada mais do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. Somente a palavra Espírito, ela acontece mais de 100 vezes nesse trecho de Lucas Atos, sendo 39 em Lucas e 70 vezes em Atos. E as principais citações da pessoa do Espírito Santo, essa terminologia, Espírito Santo, pneuma agios. Então, o Espírito Santo, ela é singular de Lucas. Lucas é quem mais utiliza essa expressão, então, Espírito Santo. Lucas utiliza a expressão Espírito mais de 53% das vezes que é utilizada no Novo Testamento. Lucas, então, mais do que qualquer outro autor neotestamentário, retrata o Espírito Santo, tanto como este aparece no Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento, mas também na visão de como este deveria ser na sua atuação eclesiástica. A grande maioria, então, dessas citações do Espírito Santo se encontram no livro de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 4, e no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde a gente tem várias menções da atuação, tanto de Jesus, no livro de Lucas, e de João Batista, sob a pessoa do Espírito Santo, quanto também da igreja, no livro de Atos, sobre a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, então, é dado a primazia e a centralidade no livro de Atos, tanto para
capacitar a sua igreja, para que essa igreja pudesse crescer e também pudesse expandir a sua limitação ou a sua expansão geográfica durante o primeiro século. Então, a grande pergunta que nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 1 a 13, quais lições, quais ensinos nós podemos aprender por meio dessa passagem de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Quais lições eu tiro para a minha vida? Quais lições eu tiro para a minha comunidade de fé? Quais lições eu tiro de acordo com esse tempo que a gente tem vivido nessa quarentena de isolamento social? Como que eu posso entender essa igreja que vive debaixo do poder do Espírito Santo de acordo com o livro de Atos? Algo interessante é a gente entender mais ou menos o que está acontecendo na estrutura do próprio texto, né? Nas estruturas aí do próprio texto. Primeiro, se a gente olhar o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, a gente vai ver que se estrutura uma narrativa do evento da descida do Espírito Santo. Algo que a gente consegue perceber é que o versículo 1 coloca a palavra todos. Então todos estavam reunidos neste local. E aí o versículo 4 vai falar que todos que estavam reunidos neste lugar, todos estes são cheios do Espírito Santo. E aí, entre o versículo 1, que fala que todos estavam reunidos, e o versículo 4, que fala que todos foram cheios do Espírito Santo, nós temos a narrativa de como se deu esse fato da descida do Espírito Santo. O paralelismo no capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, acontece da seguinte forma. No versículo 2, o Espírito Santo desce então com um som como vento. Esse som como vento, no versículo 2, se manifesta no versículo 3 em línguas como fogo. Versículo 2, sons como de um vento. Versículo 3, línguas como de um fogo. Esse som como de um vento enche o cenáculo, onde essas pessoas estão reunidas ali, nesse quarto superior, como é chamado. E no versículo 3, essas línguas como de fogo pousam então sobre cada uma das pessoas que estavam reunidas sobre aquele lugar. Então a gente vê mais ou menos essa dinâmica acontecendo no texto. Um som como de um vento que enche o local, e a língua como de um fogo que também enche cada pessoa, ou ela atinge cada pessoa que está reunido naquele local. É interessante perceber aqui a centralidade do Espírito Santo nesse texto. Todos que estão ali, então, são cheios do Espírito Santo e falam línguas como o Espírito Santo concede. Né? E aqui a gente não vai entrar no mérito da questão em si, mas a gente vê ali no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então aqui a gente entende que essas línguas que foram faladas, possivelmente são línguas nos quais aquele povo que estava reunido ali compreendia a língua que é falada. Então a gente vai ver que até o versículo 4, então, tem essa descida do Espírito Santo, e no versículo 5, então, é inserido tanto os judeus, e depois, a partir do versículo 7, tem a inserção também dos gentios nesse evento. Então o Espírito Santo desce naquele local. Quando ele desce naquele local, ele capacita as pessoas que estão naqueles locais. Aquelas pessoas começam a falar em outras línguas, e aí a gente aparece a figura, primeiro, dos judeus que ouvem, ouvem então essas pessoas falarem, e depois diz que a multidão, versículo 6, afluiu uma multidão que, tomada de uma perplexidade, né, de espanto diante daquilo que estava acontecendo, porque cada um deles ouviam eles falarem
como se tivesse em sua própria língua. E aí a gente vê o milagre de Deus acontecendo já no evento do Pentecoste. Não sabemos muito bem qual é o milagre, se o milagre é que cada um percebe aquilo que as pessoas estão falando na sua própria língua, ou se as pessoas que foram então cheias do Espírito Santo começam a falar em várias línguas daquelas pessoas que estavam reunidas naquele local. O fato é que existe uma ação sobrenatural de Deus aqui, tanto nas pessoas que estão falando, quanto nas pessoas que estão recebendo, fazendo com que essa mensagem fosse transmitida, causando grande perplexidade no coração daquelas pessoas que estão ali. E aí, diante dessa perplexidade, a multidão, então, no versículo 7, atônitos, admirados, dizem, então, vejam, não são estes todos galileus que estão falando? Versículo 8, como podemos ouvir falar cada um na nossa própria língua materna? E aí do versículo 9 a 11 tem ali a descrição de 11 povos que estavam reunidos naquele local e cada um deles ouvia então o próprio Espírito falar, ou as pessoas falarem na língua de cada uma dessas pessoas. O fato é que o que a gente consegue perceber aqui é um evento que ele vai tomando uma proporção grande e vai atingindo as pessoas que estão ao redor. Começa num pequeno núcleo de 120 pessoas. Deste pequeno núcleo de 120 pessoas, aproximadamente, você tem então também um impacto nos judeus que estão ali em volta, próximo ao templo. E aí depois o impacto também de todas as nações que estavam em Jerusalém por conta da festa da Páscoa e do Pentecoste. Então, uma grande multidão de outros povos se encontrava naquela região. Então, eles também começam a ouvir a mensagem do Evangelho a partir, então, das suas próprias línguas maternas. O que a gente consegue perceber com esse texto e o que a gente consegue aprender com essa ação? A primeira coisa que eu consigo perceber nesse texto é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é livre e age quando menos esperamos. A gente vê essa ação livre do Espírito Santo. As figuras de linguagem que são utilizadas ali no capítulo 2 são figuras de liberdade. O Espírito Santo é comparado com o som. O som a gente não tem muito como colocar o som numa caixinha. Né? O som, uma vez que ele é propagado, ele emana por todo o ambiente. Né? Ele é passado por todo o ambiente, as ondas sonoras. Né? Como o som de um vento. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é como um vento. A própria palavra espírito, pneuma, também pode ser entendido como um vento, como um sopro. Né? E como um vento, como um sopro, a gente não sabe de onde sopra, pode ser de qualquer local, para qualquer local, não é previsível. Então, além disso, línguas como de um fogo que enche o local. Então, as figuras de linguagem utilizadas para descrever a ação do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo sobre as pessoas que estão reunidas nesse local, é então uma ação de liberdade do Espírito Santo. No âmbito pessoal, as ações do Espírito são norteadoras na ação e na fé de cada indivíduo. O texto aqui narra um evento previsto, mas, no entanto, inesperado. Previsto, porque a igreja já esperava a descida do Espírito Santo. Lucas 24, 49, Atos 1, 8. No entanto, inesperado da forma que aconteceu. É magnífico saber que muitas vezes a ação de Deus e a ação do Espírito Santo surpreende diante da nossa cotidianidade. Assim, foi para as pessoas de diversas nações que se encontravam na cidade de Jerusalém. Foram pegos de surpresas pela ação sobrenatural de Deus. A reunião entre os discípulos era algo previsto e usual. Porém, naquele dia, algo transformou a realidade e os alicerces da igreja. Na fé pessoal, eu aprendo que Deus age por meio do inesperado, fazendo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos compreender. A dinâmica do texto é guiada então por um espírito que não é domável,
um espírito que não é controlável, um espírito que não é medido. Ao contrário, a ação do Espírito faz jus à própria vontade divina de fazer aquilo que lhe apraz e que lhe concerne e aquilo que o próprio Espírito Santo deseja. Nas nossas vidas, nós conseguimos perceber a própria ação do Espírito Santo de forma livre e de forma espontânea. É preciso que nós não colocamos a ação do Espírito dentro de uma caixa teológica, dentro de algo que nós conseguimos domar, mas deixamos que o próprio Espírito de Deus haja diariamente sobre a nossa vida, transformando as nossas realidades de forma inesperada, de forma não domável e de forma magnífica na nossa vida. A ação de Atos 2 mostra, então, o Espírito que transforma a realidade da igreja e direciona o movimento para o qual a igreja deve tomar. Essa ação do Espírito livre, ela faz com que essas pessoas experimentem e visualizem a própria ação digna do próprio Espírito Santo de Deus. Eu entendo que o Espírito concede dádivas de acordo com a sua própria vontade e não minha. E que a ação do Espírito Santo está também intrinsecamente conectada à proclamação do Evangelho do Reino de Deus e o testemunho desse Evangelho, como a gente consegue perceber no decorrer do próprio texto. Essa igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo a fim de proclamar, a fim de cumprir um propósito que nós encontramos no próprio texto. O texto, então, narra o evento, então, de que essas pessoas cheias do Espírito Santo testemunham do Espírito para os judeus, testemunham do Espírito para todas aquelas nações que são tomadas de perplexidade. Assim, então, o enchimento do Espírito Santo, ou derramamento desse Espírito, produz inúmeras ações e atos na vida do Espírito e daqueles que estão domados pelo próprio Espírito. Em Atos, nas inúmeras vezes que alguém é cheio do Espírito, com exceção de quando cheio do Espírito se refere à descrição de um algo, de um cargo, ou nesse sentido, a consequência imediata desse enchimento do Espírito, derramamento do Espírito, é a proclamação do Evangelho. E é isso que a gente vê também nesse texto. Atos 2:4, são cheios do Espírito, proclamam o Evangelho. Atos 4:8, são cheios do Espírito e proclamam o Evangelho. Atos 4:31, a igreja é cheia do Espírito e proclama o Evangelho. Atos 7:55, a igreja é cheia do Espírito e proclama o Evangelho. Atos 13:9, a igreja é cheia do Espírito e proclama o Evangelho. Para Kinner, então, um comentarista, diz que alguém inspirado a falar com autoridade em nome de uma divindade pode ser alguém, então, comparado como estar cheio do Espírito Santo. Aqui o que a gente vê é que o enchimento com o Espírito Santo possibilita a testificação deste Evangelho que é imputado como responsabilidade pelo próprio Espírito a cada cristão. Qual é a finalidade, então, desse enchimento? Primeira finalidade é que a missão de Deus, aquilo que Deus tem para a sua igreja, possa acontecer. Deus tem um propósito para a sua igreja. Deus tem uma missão para a sua igreja. Essa missão é estabelecida na narrativa de toda a Escritura, no qual Deus seleciona pessoas específicas para o cumprimento dessa missão. O Espírito Santo na vida do crente capacita-o a também fazer parte, como agente do reino de Deus, dessa missão que Deus tem para a sua igreja. Essa missão e essa participação, ela acontece primeiro pela capacidade da proclamação. No texto, a imagem que nós vemos aqui é a imagem de um Deus que derrama o seu Espírito, enchendo as pessoas, a fim de que estes pudessem fossem capazes de se aproximarem e de proclamarem o Evangelho de Deus.
O falar em línguas é dádiva do Espírito, a fim de edificar e capturar o coração humano, de acordo com o texto aqui. O texto mostra o desejo de Deus que todas as pessoas conheçam o seu nome. O texto do Pentecoste é marco de um evento fundamental no estabelecimento da igreja cristã, assim como também o surgimento de um ministério intercultural. O evangelho, de acordo com Atos 2, há de alcançar diferentes nações e diferentes tribos. O evangelho, escatologicamente, é o que garante o poder de Deus, e o enchimento do Espírito é o que garante e assegura a eficácia na obra missionária e na sustentação da igreja, na sua proclamação e na sua missão do reino de Deus. A igreja deve sempre se lembrar de que qualquer habilidade, aptidão ou capacidade não é fruto de um esforço pessoal e individual, mas é fruto do Espírito livre, atuante, divino, soberano, que capacita e que habilita, então, os cristãos a proclamarem o Evangelho de Deus. É por meio dessa plenitude, por meio, então, desse direcionamento que a igreja é capaz de ser missionária. A missão, em Atos 2, 1, 13, nasce da capacitação do Espírito, então, para a igreja. É o Espírito, então, que faz com que a igreja se interesse por essa proclamação. Antes da descida do Espírito, a gente vê pessoas desanimadas, apóstolos que parecem apáticos e desinteressados. Depois da descida do Espírito Santo, o Evangelho então começa a ser proclamado por meio das viagens missionárias e da proclamação dos próprios apóstolos. A igreja, quando é guiada pelo Espírito, se torna então uma igreja ousada, uma igreja eficaz, uma igreja que proclama a obra de Deus, entendendo a ação do Espírito, que a torna operosa e também eficaz na sua ação. A ousadia concedida pelo Espírito Santo a torna operante na ação missionária, que não é centrífuga, né? Que não faz com que a ação missionária seja para dentro apenas da igreja, mas ela é centrípeta, fazendo com que essa ação missionária alcance as pessoas que estão no campo de fora da ação da própria igreja. Isso significa que o objeto da proclamação é o outro. A ação guia o Espírito para estabelecer o reino de Deus. Assim também, como a ação habilita o cristão a também servir por meio do Evangelho. O que a gente entende é que este texto de Atos capítulo 2 proclama, então, o derramamento do Espírito Santo para que a igreja, por meio da fundação do Espírito Santo, pudesse ter ousadia, pudesse ter, então, a habilidade de proclamar o Evangelho, sendo uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E uma igreja também pronta ao serviço. E é isso que a gente vê também por meio desse texto. O que a gente entende aqui é que o Evangelho também não está voltado simplesmente para dentro daqueles que estão próximos, ou para aqueles que estão na minha redondeza, mas que o Evangelho, ao contrário, ele é sempre para o outro. Né? O dom que Deus nos dá, o dom do próprio Espírito, ele é um dom não em si mesmado, mas é um dom que está sempre tendo o outro como a ação final. A ação teleológica é sempre aquele que há de ser alcançado. O Evangelho assim não é exclusivo. Antes, o Evangelho não questiona a nacionalidade, não julga a impureza, não exclui o sem Cristo, mas abraça a condição infernal, a fim de que esta seja purificada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito, aqui em Atos 2, é quem age a partir de um povo, fazendo com que todos aqueles que estão ao redor possam então visualizar e deslumbrar a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é a ação da sua liberdade. E por isso, nessa tarde, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, livre e soberano, nos capacite a cada dia
a sermos agentes eficazes do reino de Deus na vida daqueles que nos circundam. Que essa palavra possa abençoar o seu coração, que essa palavra possa abençoar o coração daqueles que estão a escutando e fazer com que também produza muitos frutos. Permita que o Espírito haja na sua vida. Permita que o Espírito Santo seja livre para entrar nos quartos mais escondidos do nosso coração. Permita que o Espírito Santo transforme a realidade da sua vida, o tornando, então, agente desse reino. Que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar cada um de nós nesse tempo de crise, fazendo com que a gente aprenda a cada dia mais e utilizamos desse momento para que a gente possa crescer, superar os obstáculos e aprender aquilo que o Espírito quer ensinar à sua igreja. Ouve, ó igreja, aquilo que o Espírito quer lhe dizer. Deus abençoe a sua vida.